Olá a todos, tudo bom? Vamos a mais um vídeo por aqui. Vocês sabem, assim como o ser humano possui suas características, aquilo que o identifica e o distingue de um indivíduo a outro, igualmente, a consciência universal, una de todas as coisas, possui em si atributos próprios, características que a distingue, que a identifica e a diferencia de outras consciências, ou seja, da consciência animal, por exemplo. Assim como nós, ela também possui as suas particularidades, a sua natureza, a sua origem. Os espíritos falam muito sobre dimensões originais, dimensões às quais o espírito individualizado, o espírito encarnado ou desencarnado estabelece uma sintonia. Ele é originário daquela dimensão porque ele é um com aquela dimensão, porque os padrões que vibram naquela dimensão vibram também nele. A consciência divina, igualmente, possui não uma, mas inúmeras dimensões ascendentes para cima, compatíveis a cada nível mais com, os padrões e com a natureza que ela é. Quanto mais você mergulha e você adentra nas dimensões originais da consciência de Deus, você tem cada vez mais acessos infinitos que se alargam, dilatam e se desdobram em uma linha, uma reta ascendente, que não é bem uma reta, isso é uma forma de falar para que possa ser compreendido. Não existe isso de cima, baixo, né? Nem o abismo também não é embaixo. A gente se fala assim para que se entenda que está inferior, mas não é bem assim que as dimensões estão dispostas, né, perdão, não é bem assim que as dimensões estão dispostas no universo. Tudo bem. A consciência universal, o todo, possui então características que são imutáveis, mas são características que, apesar da sua imutabilidade enquanto coisa, enquanto aspecto, ela vai se intensificando cada vez mais. Ela vai ganhando maiores propriedades. Dá para entender isso? Ela vai se tornando maior. Dá para entender isso? Então, não é que vamos colocar assim. A gente tem uma ideia sobre a paciência aqui na Terra. Porque entendo que a paciência é uma espera boa que você faz, é quando a paciência é a capacidade de controlar a si próprio. Olha que definição boa. Paciência é a capacidade de controlar a si próprio, mediante as situações ao redor, sejam elas concorrendo em nosso favor ou contra nós. Ou seja, quando a situação é muito positiva, a gente tende a desencadear ansiedade. Ansiedade é falta de paciência também. A ansiedade, aquela condição mental que fica a pensar naquele futuro próximo ou distante, mas que foi anunciado, ou que eu acredito que vai acontecer, ou que pode acontecer. Fico ansioso, fico com uma condição mental conectada com esse futuro de fato, ou um suposto futuro, ou um futuro talvez, e não consigo me conectar com o presente, porque a minha mentalidade, a minha condição mental está conectada com esse futuro de fato ou um futuro talvez. E aí eu já me desconectei da realidade presente e aí eu já estou desconectada, né? Já estou desconectada e aí eu posso tomar uma série de medidas equivocadas, porque justo por não estar centrado, conectado com o momento presente,
acabo tomando medidas equivocadas porque não aguardei, porque não esperei, porque não escutei, porque não observei atentamente. E por não observar atentamente, por não escutar atentamente, acabo tomando atitudes equivocadas. Não que necessariamente uma atitude equivocada seja algo que gerará necessariamente uma série de erros, né? Até porque a espiritualidade superior, por exemplo, ela nem entende as coisas dessa maneira. A direção é: viva, tome uma decisão, escolha, tome uma posição e a partir daí a vida vai se desdobrar. É claro, quando a gente é paciente, quando a gente adquire o potencial, né? Aliás, o potencial não, quando a gente adquire a qualidade de se expressar pacientemente e de estar num estado de paciência, a tendência é cada vez mais acertarmos, porque aguardamos, porque escutamos, porque esperamos, porque observamos e agimos a partir de um impulso que sinaliza pra gente que agora é a hora de, agora é a hora daquilo ou disso ou aquilo outro. Muito bem. Parte, né, a consciência universal de Deus possui, então, características imutáveis e infinitas. Infinitas são as características de Deus, né? Mas, para uma base, a gente passaremos a eternidade descobrindo quais são as particularidades da consciência de Deus, quais são as características dela e que, igualmente, acabam sendo também características nossas, porque viemos dela, não somos ela, mas viemos dela. E a criatura tem gravado em si toda a conjuntura consciencial, toda a genética, todo o DNA, vamos colocar assim, da consciência que a originou. Portanto, o meu filho, por exemplo, né, eu não sou mãe não, um filho meu, por exemplo, ele terá, do ponto de vista físico, aspectos e características genéticas provenientes da minha árvore genealógica e também do pai. Dá para entender isso? Então, quando a gente fala das características de Deus, são características do Criador que identificamos igualmente na sua criação. E sabemos que vem dele porque são aspectos próprios dele ou dela, do todo, da força regente do cosmos infinito, de Deus, Deus Pai, Deus Mãe, Deus Vida, enfim, como queira entender esse entendimento. Muito bem. Hoje, gostaria de falar de uma característica especial, mas vamos ver se eu tenho de cor na cabeça. Até um tempo atrás eu tinha, vamos ver. As características da consciência universal são crescimento, são alimentação e nutrição, cura, sobrevivência, satisfação de todas as necessidades, proteção, que mais? Proteção, tem mais coisa, eu acho que eu vou lembrar. Proteção, ritmo, tudo no cosmos segue a um ritmo, né? Harmonia e, vou pegar a colinha. Exatamente. Ritmo, trabalho e ordem, né? Essas são as características imutáveis da criação. Portanto, quando identificamos, quando observamos uma criatura, quando observamos a criação, perceberemos que essas são qualidades, aspectos presentes em todo ser. Em todo ser, absolutamente, isso é algo que a gente não pode tirar fora.
Isso é algo que está ali, está impresso na consciência da criatura, está impresso no propósito e nos desígnios da criação, seja ela qual for. Então, a gente tem o trabalho, a gente tem a ordem, a gente tem a proteção, a sobrevivência, a cura, o ritmo, a alimentação e nutrição, o crescimento, enfim, e tudo o mais. Legal. Mas hoje eu gostaria de falar um pouco sobre o aspecto de cura. É interessante quando a gente fala um pouco sobre Deus, porque e sobre os seus aspectos, porque na verdade falar de um aspecto acaba sendo falar de todos os outros, porque é fascinante que não existe dissociação. Esses aspectos, claro, possuem as suas particularidades, mas um está dentro do outro. Eu quero falar hoje sobre a cura, mas a cura ela é motivada pelo crescimento e a cura depende da alimentação e da nutrição e sobre a necessidade de sobreviver e tem a ver também com o trabalho necessário para se alcançar a cura. E a cura detém a ordem, ela detém o seu ritmo e na cura nós temos nesse processo as nossas necessidades mais profundas e mais necessárias supridas pela atividade da consciência universal. Olha que interessante. Olha que coisa maravilhosa. Então, falar de um aspecto de Deus é falar sobre muito de Deus, né? Não vou falar sobre todo de Deus, porque o que é o todo de Deus não sabemos, né? Passaremos a eternidade inteira procurando entender o que é Deus, né? Procurando defini-lo e não conseguiremos, né? Falharemos miseravelmente na atividade de entender Deus e defini-lo. Então, espíritos mais maduros já nem mais se aventuram nessas ações, nessas atividades. Porque Deus, eles já não se reúnem mais dessa maneira assim pueril, infantil, para ficar numa viagem, num circuito mental de cara, o que é Deus, o que é Deus, o que é Deus, que ele começa a entrar num labirinto, o qual ele não vai conseguir sair, né? Ele vai começar na verdade, ficar maluco. Existe isso? Existe. Quando você quer descobrir algo, quando você quer fazer um mergulho quântico, sem preparo para isso e em profundidades cada vez mais fundas em Deus, por exemplo, você vai ficar maluco, porque você vai ver coisas e vai escutar coisas que você não vai entender, você vai tentar entender que é natural e você vai acabar ficando despirocado, vai virar uma dessas pessoas, né? Antigamente eu brincava com meu irmão, que a gente via, né, os moradores de rua, tinham muitos que eram assim, vou usar o termo, né, meio louquinhos, né? E aí teve uma época que eu tava meio assim, falei, gente, o que é Deus? Eu tava entrando nisso. E aí eu via essas pessoas, e eu lembro que eu falava pro meu irmão, eu tinha, sei lá, 10 anos, 12, 13, sei lá, algo assim. Eu falava, Yuri, eu acredito mesmo que essas pessoas ficaram assim, porque elas tentaram entender a existência, Deus, e ficaram malucas. E a gente ria e tal. Só que a gente ria, só que isso é uma coisa que realmente acontece. Toda pessoa que tá na rua louquinha é por causa disso? Óbvio que não. Talvez a minoria. Mas a gente tem que entender que são processos que acontecem também. Por isso que se fala, vocês nunca entenderão a Deus em seu inteiro teor. E a sugestão, contente-se com isso, aceite isso, procure não entendê-lo, mas conectar-se com ele. Não entendê-lo, não decifrá-lo, mas viver em unicidade com ele. Procure relacionar-se com ele, mais do que entendê-lo do ponto de vista intelectual, até porque nessa realidade a qual vivemos, detemos um cérebro, né, de 1,3 kg na cabeça, altamente limitado e que não traduz e nem chega perto de traduzir, nem pretende, ele nem ousa, aliás, acho que até ousa, mas coitadinho, não tem condições
de realizar as conexões necessárias para um entendimento mais aprofundado. É uma prisão, é uma forma de prisão que se manifesta no corpo. Nessa realidade, espíritos altamente criminosos, espíritos altamente doentes, que foram privados do direito de entender e de acessar, melhor colocando, certas particularidades da existência. Por quê? Porque acessando certas particularidades da existência, até de Deus em si mesmo, não deixa de ser também, porque não existe nada fora de Deus. Não existe nada fora de Deus. Então, ainda que eu queira acessar uma capacidade telepática, é acessar a Deus. Não deixa de ser, mesmo que eu faça uso dessa telepatia para fazer coisas menos felizes. Ainda assim, é acessar a Deus. Então, Deus não é bagunça. Ele não admitirá que um filho acesse aspectos dele, do seu poder, da sua atividade inteligente de criação para destruir. Porque Deus não faz nada no intuito de destruir. Ele não te criou pensando que ele te destruiria lá na frente. De maneira nenhuma, se fosse assim, ele não te criaria. Ele te criou imaginando todo o potencial gravado em si, na consciência que você é, e tudo aquilo o que ele pretendia para você lá longe, lá no futuro, e tudo aquilo que ele gostaria de vivenciar e manifestar contigo, porque novamente, não existe nada fora de Deus. Então, tudo aquilo que a criatura dá vida, ela dá vida em unicidade com Deus. Ah, porque o arcanjo, o querubim, ciclaninho, criou 20 espíritos com Deus. Antes Deus que o querubinzinho. Antes Deus estava à frente. Deus autorizou. Deus planejou com ele a criação do José, da Maria, da Cláudia e da Francisca. Porque não existe nada fora dele. Então, quando um espírito, não importa a escola, né? Ou seja, o gabarito, a grandeza do espírito, quando o espírito fala, eu criei o José, por exemplo, e criou mesmo, mas nunca é sozinho. Então, ao passo que o espírito é o pai, o criador, o espírito é também o irmão. É quase que o irmão que o pai chama ou a mãe chama, me ajuda no meu trabalho de parto. Dá para entender isso mais ou menos? Muito que bem. Então, falaremos um pouco sobre uma característica natural, né, do poder criativo, de Deus. E são todas essas, mencionamos, ritmo, ordem, trabalho, enfim, alimentação, nutrição, crescimento, cura, que é o que falaremos hoje, são todas aspectos que são tão partes da criação que ninguém questiona isso. Observe que isso não é o que a gente questiona, são coisas que são óbvias. Então, por mais embrutecido que seja o espírito, às vezes ele fala, comigo que você vai ter que crescer. Fala daquele jeito, às vezes, meio boçal, né? Meio grosseiro. Porque quem anda comigo tem que crescer, porque eu já logo dou uma palavra que entorta a pessoa na hora, e se comigo você tem que acompanhar o meu ritmo. Olha que interessante. Claro que está um pouco desvirtuado do seu sentido original, no que se refere a estar ligado com o ritmo de amor, aquela coisa, mas, né? É claro que está um pouco desvirtuado ali um pouquinho, mas dentro disso, olha só quanta verdade existe e quanto Deus existe também, porque não existe nada fora de Deus. Então, às vezes chega um cara meio estúpido, meio bruto, às vezes o seu chefe, a sua chefe, o seu patrão, sua patroa, e ele fala, comigo tem que ser assim, porque tem que crescer, tem que agilizar o processo. Olha só o que ela tá falando. Então, ela tá falando ali de
crescimento, ela está falando ali de ritmo, ela está falando ali, né, de aceleração, estão falando ali de ordem, da necessidade de dentro do raio o qual eles estão, tem que ter uma ordem, tem que ter o ritmo que é ditado por ele, né, pela existência dele, pela vibração dele, e ele, de certo modo, também não deixa de estar falando também sobre um processo, de certo modo, de aperfeiçoamento. Vamos devagar para a gente também não confundir uma coisa com outra, porque às vezes, quando você adentra um território psíquico é todo o território qual vibra inteligências, né, humanas. Por quê? Até mesmo o corpo é algo espiritual. Fala-se que é material pela sua densidade, isso também há de se entender isso verdadeiramente, há de se entender, porque tem a ver, na verdade, com a faixa vibratória que tá. Tudo é espiritual, até esse corpo, entende? Na sua composição, tá? Legal. Então, há de se tomar cuidado, porque às vezes, quando um espírito, por exemplo, é submetido a um regime de violência, que aí já não é mais Deus agindo, a um regime de violência, o aperfeiçoamento dele é cobrado sobre uma ditadura de violência, aquelas criaturas entram não no processo de cura, porque a cura é o processo de aperfeiçoamento. Cura é se auto-aperfeiçoar para benefício próprio. Mas quando eu sou sujeitado a me melhorar de maneira violenta, sem que se considere as minhas condições atuais para o grau de aperfeiçoamento que se cobre, isso é quase um estupro, se você quer saber, é quase um estupro consciencial, é uma violência, é uma agressividade gritante, porque é uma maneira de você assassinar o outro, porque você não está respeitando a condição do outro naquele instante, naquele agora. Então, o crescimento, ele não só deve ser cobrado, como ele existe involuntariamente. Estamos todos crescendo o tempo inteiro. E quando a gente dá uma estagnadinha, a gente fica um pouquinho letárgico, né? Meio devagar, meio assim, meio babão. Existem energias sob a direção de Deus e que nos cobra e que nos pressiona, mas de maneira sábia, de maneira amorosa, mesmo que para nós possa parecer que não é, que nos impele a esse aperfeiçoamento, ou seja, a esse crescimento, ou seja, não podemos estagnar. Então, quando, por exemplo, trouxe o contexto de um ambiente de trabalho, o patrão, a patroa, o chefe, a chefa, acaba sendo estúpido e diz que lidera, e isso não é liderar, isso é absolutamente contrário à liderança. A liderança prevê uma influência sutil, porém intensa sobre o ambiente. Eu estou tão em unicidade com princípios e valores morais verdadeiros que as pessoas ao redor olham para mim e identificam na hora. Elas sentem que algo em mim, algo na minha constituição de ser é diferente, é distante, é contrário ao que a maioria oferece. É uma autoridade, não é um autoritarismo. Uma autoridade é uma certeza que se estabelece, né? Um respeito que você conquista, que você estabelece pelos resultados que você apresentou. Então, autoridade é isso. Você tem a minha atenção, você tem o meu olhar, porque você apresentou resultados. Eu sei que o que você fala é munido de verdade. Uma verdade que você não apenas leu, mas que você viveu, que você vive.
é algo que você conhece. E isso em níveis, enfim, neurais, espirituais, energéticos e blá 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 blá. E isso, em todos esses níveis, atingem o ser camadas e mais camadas. Porque o ser, ele tem várias camadas. Temos várias camadas de nós, inclusive, no universo infinito. Né? A gente aqui está numa realidade mais densa. Mas existem duplicatas, réplicas de nós, né? Desdobramentos de nós em camadas superiores. Olha que interessante. Fascinante. Legal. Então, quando falamos de cura, quando falamos de aperfeiçoamento, de crescimento, quando ele é, como eu posso colocar, feito de um jeito estúpido, ao invés de curar, eu vou adoecer. E ao invés de estimular que a criatura cresça, eu acabarei estimulando que a criatura estagne, que a criatura fuja. Porque eu acabo imprimindo na ideia da consciência da criatura que o crescimento é algo ruim, que o crescimento é algo doloroso. E não é verdade. Não é que o crescimento é algo ruim, não é que o crescimento é algo doloroso. Podemos dizer que é algo trabalhoso. Existe tempo, demanda tempo. Ele nos cobra um ritmo, uma constante e uma consistência gradativa. Isso é uma coisa. Outra coisa é dizer que crescer é um sofrimento, que crescer é uma tormenta, que crescer me apavora. Isso depende. Depende. Por quê? Porque existem criaturas que são primitivas, que estão no seu período da primitividade. Ela está vivenciando um momento em que aquela constituição, aqueles códigos, aquela programação consciencial tem razão de ser. Porque a evolução ela não dá saltos, é gradativo. Então, existe a criatura primitiva, que é primitiva porque está primitiva, porque é o seu momento da primitividade. Isso é uma coisa. Todos nós passamos por isso. É diferente quando a criatura sofre um processo de ascensão, ela toca o futuro, ela conhece o que há no futuro, e aí, por interesses escusos, ela começa a se primitivizar. Ela retorna ao processo de animalização, ela começa a se tornar animalizada novamente, só que não de maneira, aqui vamos colocar, espiritual. É um processo de animalização que acontece, ou seja, de retorno ao que se estava, degenerativo, degradativo, corrosivo. Então não é que eu era primitivo, agora eu voltei a ser primitivo. Então tudo bem, porque eu conheci aquilo. Não, até porque essa coisa de você regredir, o regresso, isso não é muito assim, não é próprio da existência. A evolução, ela caminha para frente, não é para trás. Então, isso não é natural. Não é natural um espírito que ascende e ele paralisa, até que ele paralise, ok, mas aí ele regressa. Isso é contrário ao normal. O normal é caminhar para frente. É para frente que devemos caminhar. Então, quando identificamos um espírito que está num processo de ascendência, e aí ele sofre o que quer que seja, um episódio, uma situação que aconteceu com ele, e que ele poderia ter aprendido algo com aquilo, e ele não aprende, ele opta, devido à dor ou devido ao que quer que seja, ele opta por parar, ou porque ele está muito assustado. Ele não imaginava que talvez crescer fosse exigir tanto dele, mas é um exigir saudável, não é um exigir estúpido, né? Dentro, por exemplo, que citamos, do ambiente de trabalho. Ele não imaginaria a potência da energia que ele deveria ter que administrar, inclusive a própria energia sua. Tem a energia de um todo? Existe, porque não existe separação. Falando agora, lido com a energia de um todo, né? De uma corrente, de uma infinidade de seres. Isso é uma situação, né? Também é uma energia de um todo que, no caso, eu
No meu caso, chega para mim diluída, fraquinha, porque para a gente conseguir administrar doses maiores de energia, a gente precisa preparar o corpo, a mente e o espírito. A consciência, para administrar outras consciências e outras energias, ela vai fazendo-se aos poucos. Por isso que o crescimento é algo que é gradativo. É o que é ali, é todo dia, é devagar, é forma de dizer, entende? Existe um ritmo cadenciado que vai a galope, né? Mas quando a gente fala sobre existir, por exemplo, e a gente não existe uma existência dissociada, entende? A gente está sempre conectado com algo, com um todo, com uma configuração que transcende a nós. A questão é, qual é o tipo de consciência as quais eu estabeleço essa sinergia? Qual é o tipo de fonte a qual eu decido administrar o influxo para dentro de mim que eu irei expelir, seja falando, seja agindo, seja sentindo ou irradiando? Dá para entender isso? Portanto, quando falamos de, por exemplo, a administração propriamente dita de informações ou de emoções, é necessário termos passado por determinadas coisas. Dá para entender isso? Por determinadas coisas. Aí eu vou voltar agora à questão da paciência. Paciência é a capacidade de se dominar, é a capacidade de se autorregular, é a capacidade de controlar-se. Então não vou ficar nem hiperexcitado com algo que é maravilhoso e eu estou esperando a vida toda, e também não posso me atirar dentro da fossa porque uma circunstância menos feliz me chegou. Então é necessário ter paciência. Paciência não é nem com o mundo, é consigo, entendendo que, né, é consigo entendendo o outro, entende? Isso é paciência. Engraçado, a cura, ela é, né, podemos colocar a cura, entender a cura, como um processo de aperfeiçoamento. Um aperfeiçoamento que se dá, que a criatura promove em prol do seu bem-estar. Olha isso. A cura é um processo de aperfeiçoamento que ocorre, que a criatura acaba desdobrando para o seu próprio bem-estar. Olha isso, para o seu bem-estar. Quando se cobra reforma íntima, quando se cobra melhora, quando se cobra que se olhe para dentro, não é. Vamos entender isso. Não é pelo João, pela Catarina ou pelo Oswaldo. É por você. Só que aí a gente volta para o entendimento, não é nem de quem, mas é do que somos na raiz de tudo. E de quem somos também na raiz de tudo. Então, se curar-se é se aperfeiçoar, curar-se é se conhecer. Eu só posso me aperfeiçoar tendo um entendimento pleno, ou tão pleno quanto consigo ter no momento qual estou, de quem sou, de onde estou e quais são as configurações, quais são as programações, quais são as codificações, acho que eu já disse, que eu sou em mim mesmo. Por quê? O ser, ele é um amontoado de códigos. O ser é um amontoado de energia. O ser é um amontoado de consciência. Existe a consciência matriz, que é aquela que nasce, né, a centelha, que é fruto da individualização da fonte. A fonte se individualizou e gerou a partícula, gerou a centelha, e essa centelha é um aspecto individual do Criador, que foi
individualizado para experimentar a individualidade, para experimentar os aspectos do Criador, de criação, de harmonia, de felicidade. Então você foi gerado com o propósito do Criador de experienciar um aspecto de si próprio individualizado. Olha que coisa interessante. Então, quando falamos do processo da cura, esse olhar para si, esse olhar para dentro, esse processo de autoaperfeiçoamento, falamos então desse autoconhecimento. Falamos então de um entendimento não só de si mais, mas da nossa origem. Então o ser precisa olhar para dentro e para cima do que para fora e para baixo. Essa fala não é minha, eu sempre esqueço o nome dele. É um neurocientista que trabalha a questão das mentalidades que eu aprecio muito. Mas enfim, então a gente precisa adquirir a capacidade cada vez mais de olhar para dentro e para cima do que para fora e para baixo. Legal. Por que isso é importante? Porque a criatura, né, o ser, todos nós, a gente provém de um todo, né? Podemos entender assim, somos o todo, é como se fosse um tecido. O espírito não é o tecido, o espírito é um dos fios do tecido, né? Uma das fibras que formam um fio, talvez, né? A partícula da partícula que forma a fibra que forma o fio, né? Dá para entender isso? Então, quando o fio está danificado, o tecido está comprometido. Por mais belo que o tecido seja, por mais vultoso, né? Enfim, maravilhoso, biriri, bororó, bururu, que o tecido seja em seu interior, em sua totalidade, quando o fio apresenta falha, quando o fio apresenta lesão, é uma lesão que atinge o todo do tecido. Não é assim? Então eu tô com uma blusa. Se tem um furo na blusa, eu não digo que o fio tá furado. A blusa tá danificada. Entende isso? É a blusa, é o todo, é o material inteiro que está danificado. Só que, né, por sorte, né, porque Deus é bom, a gente se refere a um tipo simbólico, né, esse tecido, esse simbolismo, só que, por sorte, esses fios, eles podem ser restabelecidos, a sua matriz original, a sua origem vibratória, a sua origem energética, a sua origem programatória. Então, nós crescemos e cabe a nós vivermos da maneira que entendermos como correto, né? Deus nos concede esse direito até a página 5, porque o livre-arbítrio tem limite. Deus dá o livre-arbítrio para você escolher, desde que você não comece com a sua mente doente a querer afetar, atrapalhar, atrasar uma série de outras vidas. Começa a querer modificar, prejudicar outras escolhas com a sua existência. Então o livre-arbítrio nos é concedido dentro, né, de um limite. A partir do momento que a criatura excede esses limites e começa a sua maldade, a partir que o fio começa a apodrecer e começa a apodrecer todo o tecido ao redor, impedindo o progresso de todo o tecido ao redor, aí começa a haver uma intervenção superior. Uma intervenção superior, porque, né, Jesus nos diz, naquela passagem belíssima, vocês não entram no reino dos céus e não deixam ninguém entrar. Aí não pode. Até que você não queira entrar, não tem problema algum. Agora, você não querer entrar e querer segurar o pé de quem quer entrar,
aí já começa a complicar. Porque aí já não é mais sobre você, é sobre todo o tecido, entende? Porque todo o tecido não quer ser contaminado com o teor pútrido daquilo que você se transformou, porque você não nasceu assim. Você nasceu limpo, você nasceu reluzente, você nasceu uma coisa maravilhosa, a qual Deus tinha, né, um propósito e desígnios belíssimos, que você olhou e falou, não quero saber disso não. Eu quero viver para mim e para mim somente. Você sequer deu a Deus a oportunidade de escutar, a oportunidade de escutar quais eram os planejamentos dele para você. E sempre que Deus encarna, sempre que Deus desce, sempre que Deus inspira a sua criação, os seus outros filhos, mas com a cabecinha no lugar do que você recusa a escutar. Você diz, não, obrigada, tô de boa, pra mim tá bom aqui, eu vou seguir me afundando na lama. Pra mim, esse caminho pra mim me excita mais. E aí já é um problema. Aí já é um problema, que aí já começa a virar uma coisa que já não entendeu, já não dá. Porque o ser não é o tecido, ele é o fio, só que o fio está no tecido, o tecido, ele é feito do fio. E Deus quer o tecido intacto, Deus quer o tecido pleno, Ele quer toda a opulência, toda a beleza do tecido irradiando o cosmos inteiro. Então Deus fará o que tiver a seu alcance, ou seja, tudo, porque Ele é Deus, para resignificar, né? Para reestabelecer as configurações, os padrões de fábrica daquele tecido. Inclusive, resetar o tecido. Inclusive, resetar o espírito. Ou seja, então é dado à criatura a oportunidade de viver e de crescer e de evoluir, e aí ela adquire o livre-arbítrio, e aí eventualmente ela começa a adotar escolhas menos interessantes, menos inteligentes. Não é inteligente porque ela é dissociada de um entendimento total. A inteligência, ela prevê a absorção tanto quanto possível de um máximo, de um raio tão grande quanto possível. Inteligência, então, né? A gente não pode falar isso. Ainda não chegou para nós o que verdadeiramente é a inteligência. Mas sabemos que podemos entender a inteligência também como a capacidade de identificar as diferenças. Quanto mais eu identifico as diferenças, mais inteligente eu sou. Quanto mais aperfeiçoado é o meu olhar, quanto mais dilatado, quanto mais eu observo partículas e características que um outro não observa, mais inteligente que esse outro eu sou. Porque mais a minha visão é trabalhada, mais a minha visão é evoluída. Dá para entender isso? Ela vai um pouco mais à frente, porque a minha visão foi um pouco mais à frente e eu acabei conhecendo um pouco mais de coisas, vivenciando um pouco mais de coisas. Quando eu bato o olho e identifico algo contrário ao que eu vivi ou similar ao que eu vivi, eu reconheço na hora. Isso é o que acontece com os espíritos que são cheios de Deus, por exemplo. Entende? Na sua potência, cada qual a sua potência. Mas quão grande for a potência dessa conexão com Deus, tão intensa, tão dilatada, tão apurada será a sua capacidade de discernir, a sua capacidade de perceber as diferenças ao redor e dentro de si mesmo. Então, o espírito que é cheio de Deus, ele pode eventualmente adentrar um espaço em que existem pessoas conversando supostamente em espírito de fraternidade, mas ele que é cheio de Deus e que já foi e já voltou 1 milhão de vezes e além, ele que é um canal, uma antena viva com Deus, por exemplo, ou seja, mesmo que o espírito não tenha vivenciado certas coisas, Deus está mostrando para ele 24 horas as coisas as quais ele terá
acesso pela primeira vez após concluir aquela missão. Então, ainda que ele não tenha vivenciado certos níveis das casas ou das moradas de Deus, Deus mostra para ele o tempo inteiro e deixa ele sentir o tempo inteiro, mas ele sente numa intensidade tão grande e é mostrado para ele com tanta definição que é como ele já estivesse lá. Porque, na verdade, ele meio que já está lá. Porque o tempo não existe. E passado, presente e futuro se interpenetram. Então, quando é definido para ele por Deus, Deus define para a criatura, para o seu filho, o futuro luminoso qual ele o reserva para o seu filho, esse filho se mune de mais segurança, de mais força, de mais determinação para vencer e para manifestar a sua luz, a sua verdade, a sua individualidade divina na Terra, por exemplo, ou em qualquer ambiente, o qual isso se refira. Então, falávamos que o Espírito, cheio do Espírito de Deus, tomado pelo Espírito de Deus, Deus encarnado, Deus vivo, puro fogo, puro ar, pura água, puro éter, pura terra, puro tudo isso, porque um está dentro do outro, não existe separação. Ele adentra um local onde as criaturas estão supostamente conversando em espírito de fraternidade. Ele entra num estabelecimento, numa casa, numa reunião de família, religiosa, o que quer que seja, onde todos riem, onde existe abraço, onde existe carinho, e como eu te adoro, como eu te quero bem, E ele, que é cheio do Espírito de Deus, e que já foi e já voltou 1 milhão de vezes, está tendo a visão definida por Deus a todo instante, ele já identifica na hora falsidade, sede de poder, vontade de destruí-lo, vontade de aniquilá-lo, vontade de usurpar dele o lugar adquirido por direito, porque quem o colocou ali não foi ele, foi Deus, a partir das escolhas dele. Muito bem. Falávamos então sobre a cura. Curar é ter a visão de si próprio dilatada, é entender a sua origem, é entender quem você é de fato e perceber que existe em si, dentro de você, configurações conscienciais alienígenas, modo de falar, de fora, que não te pertencem, que são cancerígenas. A cura é, portanto, esse entendimento macro, médio e micro, e que atinge potenciais, atinge dimensões corpusculares, ou seja, vai entrando em níveis cada vez mais profundos de entendimento, que você começa a perceber que certas coisas não fazem sentido. Você começa a perceber que que certas coisas que você entendia como suas, certos aspectos que você entendia como seus, não eram e nunca foram. Dado o momento, no crescimento da existência, você menos depurado, menos entendimento, Quando você não dispunha das informações que você hoje detém, hoje dispõe, você acabou acreditando, você foi adotando aqueles comportamentos, aqueles padrões de pensamento, aqueles padrões emocionais, enfim, você começa percebendo que aquilo é um corpo estranho. Você começa a perceber que aquilo é um corpo estranho no sistema real que você é. Que você é, não o que você se fez e o que te convenceram, inteligências interessadas no não progredir
seu e da humanidade e do planeta e da galáxia e no fim no cosmos, né? Não interessadas no seu progredir, essas inteligências com interesses escusos te convenceram, empurraram para você, se aproveitando da sua ignorância, da sua ingenuidade lá atrás, acabaram se aproveitando da sua ingenuidade e começaram a te contar uns contos, os contos da carochinha, né? Que você, abobado, né? Pouco depurado, com pouca conexão com Deus, com pouco relacionamento com Deus. Porque agora precisamos entender algumas coisas. Eu posso não ter muita conexão com Deus. A conexão é algo também que a gente vai estabelecer. A conexão com Deus é total. A gente que não é consciente dessa totalidade, porque não dá para fugir de Deus. Você é uma parte dele individualizada. Essa conexão tá aí. Você que não tem consciência dele em você. Por quê? Porque é muito barulhento. Por quê? Porque Deus é uma energia sutil, sutilíssima. E quanto mais sutil, mais forte. Quanto mais sutil, mais se faz sentir. Dá para entender isso? Então é muito barulhento. Então tem muita grosseria. Grosseria de pensamento, grosseria de sentimento, grosseria de julgamento, grosseria de consciência, de conhecimento. Tudo é muito grosseiro e não deixa emergir a consciência sutil de Deus que se manifesta de maneira suave, sem abuso, sem violência, sem agressividade. Então é tanta grosseria de ser, tanta grosseria de entender, que não consegue captar, não consegue perceber. E olha, veja você, Deus está dentro de você. Quão mais cego você não é para as interferências exteriores. Porque difícil não é perceber o dentro, é o fora. Você observa isso. Não consegue identificar, não consegue estabelecer sintonia, conexão, relação com algo que o habita e que você o habita. Quão mais embrutecido não é esse espírito para as interferências, entre aspas, alienígenas, de fora. Quão mais esse ser, quando se fala de espíritos, uma multidão de testemunhas, e lilili, lololó, simbiose, irradiação, você está sendo conduzido por espíritos maus, esse espírito ri. Olha isso. Quanta insensibilidade. Quanta insensibilidade. Quanta cegueira para o espiritual. É muita. Porque é difícil não é estabelecer sintonia com algo que é seu. Gente, pensa comigo. Você está dentro da sua casa. A sua casa é sua. A cozinha é sua. Você sente vontade de beber água, você pega, vai até a sua torneira, seu filtro, pega a água, bebe, que a casa é sua. É mais fácil beber água na sua casa ou na casa do vizinho de desconhecido, lá na Serra da Piraporinha, subir no morro, não sei o que, do sul? O que é mais difícil? Você acessar algo que está dentro ou você acessar algo que está fora? O que é mais difícil de conseguir? Mas o ser humano não é consciência. E a consciência é algo que você condiciona. Que ela é maleável. Mesmo que ela seja muito embrutecida. Ela pode estar muito enrijecida, mas ela ainda segue sendo maleável. Então você condiciona o pensamento. Você condiciona a consciência, a ideia de que
Deus, o todo, o Criador, é algo fora. De que jeito? Se é o todo, e o todo está dentro, e também está fora. Mas rompe com a conexão, não com fora, mas rompe a conexão com dentro. E aí é dividir para conquistar. Mas se divide, não só fora, mas principalmente dentro. Que é o que os irmãos falam de uma humanidade fragmentada. Uma humanidade que não é uma unidade. Não é nem com o outro, mas consigo próprio. Com Deus em si. Olha que interessante. Falávamos da conexão e falávamos da relação. A conexão é algo que você vai relembrar, vai se desaprendeu, vai ter que adquirir de novo. Olha que absurdo. Observa bem a gravidade da loucura que tomou esse mundo. Observa atentamente, porque é um absurdo mesmo. Repara, imagina, você tem que lembrar como se conecta com o que é seu. Você tem que lembrar a criatura que ela tá na casa dela. Que se ela quer água, é só ela ir na cozinha, pegar água e beber. Ela tá dentro da casa dela e não enxerga a cozinha. Quando enxerga? Porque tem gente que tá dentro da própria casa e não sabe que tem cozinha em casa. Parece que é... Isso é grave. Isso é gravíssimo. Isso é maquiavélico. Isso é diabólico. Isso não é a expressão pura da natureza de Deus. Essa não é a verdade. Desperta, acorda. Como você está na sua casa e não é nem ciente da cozinha, e se sabe que tem cozinha, não consegue ir à cozinha e pegar a água que tem necessidade, urgência de consumir. Mas você está na sua casa e não consegue ir na cozinha da sua casa. Falaram que em vez de ir na sua casa, tem que ir na cozinha da casa de um outro estranho desconhecido. Você está na sua casa e tem água lá. Dá para entender isso? Isso é uma loucura. Isso é uma sandice que se generalizou, se normalizou. Por quem? Por quem? Vidas, hein? Põe vidas, hein? Vidas, inimigos do progresso, filhos rebeldes, filhos ingratos, que se voltaram contra Deus, mas se voltar contra Deus, contra o progresso, contra o crescimento, contra o processo natural de cura, de autoaperfeiçoamento para o seu próprio bem-estar, é inútil. Porque Deus é tão poderoso que se fez partícula em você, que a partícula que você nem enxerga, mas ela é tão intensa, mas ela tem um poder tão poderoso, mas ela tem um raio de atuação tão incompreensível para você, que você não percebe a força que você tem que fazer para contrariar o natural. Porque quem luta contra Deus é apenas um espírito, coitado, que está se debatendo contra si próprio. É uma criança tentando a puxar um caminhão de 100.000 toneladas. Coitado. Só vai se arrasar. Que puxa
e tenta puxar o caminhão de 100.000 toneladas e se desgasta e cai no chão e fica suado, fica vermelho, machuca a mão porque a corda fere a mão e não consegue puxar o caminhão de 100.000 toneladas e não vai conseguir nunca. Isso não existe. Como que a criança vai puxar o caminhão de 100.000 toneladas? Mas nem 100.000 crianças não vão conseguir. Vão achar que estão conseguindo. Vão achar que o volume tá movimentando. Chama lá, chama o fulano, chama o ciclano. Aí junta 100 crianças, 100.000 crianças, 1 milhão de crianças. Sem estrutura, sem alimento, raquíticas, podres por dentro, num circuito, tadinhas, para puxar o caminhão, 100.000 toneladas, para tirar a espada de Thor da pedra. Mas o caminhão, ele não é movido à força bruta, não é. Nem a espada do Thor. A espada de Thor, você não tira com força bruta. Ah, não. Tem uma força, sim. Tem uma energia, tem uma força, sim. Você retira com a força da sua moral. A espada escolhe pelo que ela identifica, ela atravessa o coração de todos aqueles que a tocam. Olha isso, bem como o caminhão de 100.000 toneladas. Então, o quanto será que o ser, que o espírito escolhe? O quanto não será, na verdade, que somos escolhidos, direcionados, levados? Isso ainda não foi entendido. Isso ainda não foi entendido. Você faz a sua vida, sim, com o que você escolhe. Mas, na verdade, escolhendo, você meio que já determinou o seu amanhã. Dá para entender isso? A prosperidade te escolheu, porque você estava pronto para ela. Aquela pessoa que você quer, aquele amigo, aquele namorado, aquele namorada, aquela família estruturada que você quer, ela já te escolheu. E ela, aquela realidade vai te atrair. Mas você também está atraindo ela. É uma atração mútua. Mas, na verdade, aquela realidade escolheu. Porque aquela realidade é a mais pura expressão do Deus vivo. É a espada de Thor. É o caminhão de 100.000 toneladas que não é puxado com força bruta, mas com uma força sutil. E quanto mais sutil é a força, mais intensa ela é. Porque intensidade é aperfeiçoamento também. A intensidade, ela se refere àquilo que possui grandes proporções. E porque tem grandes proporções, se manifesta em larga escala. Dá para entender isso? Dá para entender isso? Vamos um exemplo ilustrativo. Tem ali uma escola. Qualquer ambiente. E o espírito que possui um relacionamento intenso com Deus, ou seja, sutil, é refinamento. Quanto mais refinado, mais sutil. Quanto mais eu amo, mais eu entendo. Não tem que ficar, sabe, não forçando nada. Dá para entender isso? Eu não tenho que gritar. Posso falar baixo. Posso falar devagar.
Porque é sutil. E é sutil porque sabe que é. Dá para entender isso? Vamos devagar para a gente não corromper as coisas. Porque nesse novo tempo que a gente está agora, muitas vozes se erguerão amando de Deus, berrando, ficando roxas, vermelhas, azuis e amarelas, de indignação, para ver se acorda, o espírito que está dentro da própria casa e não sabe que tem cozinha. E se sabe que tem cozinha, não lembra o caminho. A cozinha está na frente dele. Ele está cego. E está amordaçado. Está preso. Porque não consegue nem levantar e ir tateando. Não consegue. Então, uma pausa aqui. Para fechar. Então, às vezes, você não tem a conexão ali com Deus, assim, né? Ciente, consciente. Mas o relacionamento você desenvolve. Do relacionamento vem a conexão. Não falávamos da praxis, né? Do livro O Monge e o Executivo? O pensamento dita o sentimento e o comportamento. Isso é uma verdade inconteste da existência. Mas o comportamento estabelece o sentimento e o pensamento. Não tem conexão com Deus? Tem, né? Não fala mais isso, gente, porque a quem vê de fora fica horrorizado. Que isso é um grau de atraso evolutivo indescritível. É vergonhoso. Gente, dá vergonha. Não fala que você não tem conexão com Deus. Você pode falar que você não é consciente, você não está sentindo, mas não fala que você não tem. Que é feio. Como que você não tem o que você é? Como que você não tem o que você veio? Como que não está dentro de você? Não fala mais isso. É muito vergonhoso. É muito vergonhoso. É vergonhoso. É vergonhoso. É vergonhoso você dizer isso, como também é vergonhoso você saber que precisa de água e procurar fora. É vergonhoso. Não. A gente não trabalha mais assim, né? Você tem água dentro de você. Quando você for fora, você vai observar as outras águas, você vai observar lá. Você pode sim, porque não? Beber da água do irmão. Porque no fim você está bebendo da água de Deus, na casa dele. Mas você tem que saber que você tem água dentro de você. Isso você tem que saber. E você vai conversar com o fulano, né? O fulano vai te dar um pouco da água dele, porque ele sabe que você ainda não se ligou que tem água na sua casa. Despertou, viu que você tem água em casa. Dê atenção para essa fonte dentro da sua casa. E claro, esteja, né, sempre na unidade com todo mundo, ali para todo mundo se aperfeiçoar e se melhorar. Mas o que eu tô querendo dizer é que a gente não precisa de intermediário para se conectar com algo que está dentro da gente. Dependendo da fase do espírito, precisa. Sim, pela ignorância, ele não sabe, ele será instruído. Mas se instrua, ame, receba, é verdade, faça tudo isso. Mas tenha autonomia. Porque a maneira que Deus usa o José não é a maneira que Deus vai te usar. E se você ficar num processo estranho com José, você vai começar a achar que Deus vai te usar do jeito que ele usa José. Você vai se sentir mal, porque você vai falar, poxa, José fala que Deus fala com ele desse jeito. Pô, Deus não fala comigo assim e nem vai falar, meu amor. Com você ele vai falar de outro jeito. Ele vai falar a sua língua. A sua forma, a sua maneira de entender. Então, se você parar com a fixação com José, você vai ver que Deus, nos sussurros que ele dá, tá falando, socorro, amado, olha pra mim. Tá quase berrando. É modo de falar, Deus não berra, ele não precisa disso. Ninguém precisa. Aí você fica na fixação com o José e não tá vendo a maneira que Deus tá fazendo ali um esforço, um sambinha para te usar. Então não tem que ser inimigo do José. Não!
Tem que ser amigo. E aí Deus está usando José aqui, você escuta, você vê. Ou às vezes Deus vai colocar você e José para trabalhar ao mesmo tempo. Às vezes não. E não é porque Deus está usando mais José que o Antônio, por exemplo, que ele não está usando Antônio. Você entende isso? Ou que não vai usar, ou que o José é mais amado. Isso você entende as origens dos ciúmes, da inveja, do orgulho. Não é assim. Então a praxis. Às vezes, não, eu não sou consciente, a conexão com Deus. Então relacione-se com Ele. Como? Poxa, vá fazendo as ações de caridade. Abra mão de estar certo. Abra mão de se ressentir. Isso é relacionamento com Deus. Relacionamento com Deus não é só falado. Relacionamento com Deus não é só oração. Você quer saber? Às vezes é melhor nem orar. Porque ora. E aí escarra na boca de Deus depois. Né? É uma maneira de dizer, ore. Mas a oração, ela não é só aquela que a gente fala, mas é aquela que a gente faz. Estar em silêncio é uma oração. Estar em estado de presença é a maior e mais potente, ou seja, intensa oração. Basta a presença de quem você é, irradiando 24 horas por dia, nessa unicidade plena com Deus, plena dentro daquilo que o nível o qual você está suporta, porque pleno é só Ele. E aí a gente vai alcançando níveis cada vez maiores de plenitude. O relacionamento com Deus se faz, primeiro, a partir da verdade. A verdade, a boa intenção, a boa vontade. Tem que partir disso, a verdade. Inclusive, quando você afirma que você não quer nada disso. Isso também é relacionamento com Deus. E Ele não se ira, Ele não odeia você por isso. Ele acha ótimo, Ele fala, com a verdade agora eu consigo trabalhar, meu filho, que bom. Fale-me mais. E aí, você perceberá, Ele te inspirando, porque Ele inspira e respira através da criação o tempo inteiro e fala, e sugere, e sussurra para você não comer isso, para você não comer aquilo, para você ir até ali, para você ir até aqui, para você ler um livro, para você assistir um vídeo. Você, no seu embrutecimento, você não vai saber que é Deus. O que vai fazer você saber que é Deus é a qualidade daquilo que te está sendo sugerido. É aí que você vai saber que é Deus. Deus dificilmente, aliás, Ele nunca vai falar para você assistir, né? Aliás, até isso a gente precisa questionar, porque Deus age de maneiras diferentes. Eventualmente Ele pode até te falar para você assistir algo, mas você vai se sentir um mal-estar vendo algo que para você não reverbera com verdade, entende? Às vezes é Deus falando e às vezes é o diabo mexendo na sua cabeça. É por isso que os espíritos falam que a gente tem que estar sintonizado com o coração da gente. Porque o coração reside a verdade. O coração reside a verdade. A nossa mente mente. A nossa mente precisa ser adestrada. A nossa mente precisa ser lapidada. A nossa mente precisa ser melhorada a todo instante. Porque ela está cheia de toxinas mentais tóxicas, fruto do nosso próprio pensar e fruto do pensar coletivo do ambiente psíquico e emocional o qual estamos, no caso a Terra, Brasil. O relacionamento com Deus então se faz a partir da verdade e do trabalho, que é uma natureza. É uma das naturezas, dessas características de Deus. Quando os espíritos falam, filhos, não adianta você rezar e ficar com a bunda para cima.
Não é que ele está sendo grosseiro. É porque você está jogando contra o processo. Você está jogando contra o processo. Que trabalhe sem tesão, né? Sem vontade, mas que trabalhe. Porque o tesão ele será suprido. O tesão ele será gerado na atividade, no exercício, do que você faz. Mas faça. Por isso que se diz, mas eu não gosto não amo ninguém, não gosto de fazer caridade. Tudo bem, mas você quer, né? Você quer ter essa interação, essa conexão, quer sentir, eu quero, mas eu não sinto nada por ninguém. Então faça. Chegará um momento que você perceberá que aquilo se tornou parte de você. E que agora você ama, que agora você aprecia não só o ato, como colocar um sorriso no rosto daqueles a quem você serve. Eu não gosto de servir, eu só gosto de trabalhar para mim. Mas sirva. Mesmo sem querer, mesmo, eu vou ganhar algo em troca. Claro, né? Eu tô falando isso, mas você tem que ter a consciência que isso não é bom. Você tem que, assim, eu quero algo em troca, mas assim, sabendo que você tem que se desprender disso. Não é, eu quero algo em troca e acabou. Não. Aí não é bom pra você. Tô dizendo, a partir do momento que você reconhece que você é egoísta, mas você tá se esforçando para deixar de ser, aí sim, isso é uma situação. Isso é uma coisa que acontece. Por isso os espíritos falam, faça mesmo sem vontade. Porque o comportamento leva ao sentimento e ao pensamento. Não fique à espera do pensamento. Porque se você tiver que esperar para você ser bom, se você tiver que esperar para você ser manso, se você tiver que esperar a oportunidade para você amar, para começar a aprender isso, você não vai amar ou se estabelecer relação plena, assim, verdadeira com Deus, nunca. É aí que entra a paciência com você. Dá para entender isso? A paciência é uma qualidade indispensável no processo da nossa cura. Porque estamos nos despreendendo de uma quantidade indescritível de mentalidades doentias, corrosivas, mendazes, traiçoeiras que fomos adotando pra gente no decorrer de vidas. Então, quando você determina que você quer crescer, quando você determina que você quer se curar, que você quer atingir um outro nível consciencial, quando isso acontece, a quantidade de energias contrárias ao seu progresso são enormes. Por quê? Porque essas energias também são vivas. O crescimento, a sobrevivência é um aspecto do poder criativo, daquilo que cria. O que quer que você cria está criado, ele quer permanecer vivo. Ele vai lutar para viver. Não é maldade, não é ninguém botou seu nome na boca do sapo. São processos naturais da existência. Não dá para fugir disso. Você deu vida a condutas. Você deu vida a sentimentos. Você deu vida a pensamentos. E agora você decidiu que você não quer mais. Só que eles dependem da continuidade desses pensamentos, desses sentimentos e desses comportamentos para continuarem existindo. Quando você determina, eles recebem na hora. Eles não vão te ajudar. Acorda pra vida, meu amor. Eles não querem o seu progresso. Porque eles querem continuar existindo. Essa forma de ser, que é uma consciência. A consciência se manifesta em tudo. Tudo é consciência. O jeito que eu falo, o timbre da minha voz, o tom da minha voz, o volume da minha voz, mas principalmente o que eu não identifico com os sentidos físicos, mas somente com o espiritual. A consciência é isso, tudo isso é o que eu recebo, mesmo sem estar ciente que estou recebendo. Falávamos de uma pessoa que está num ambiente, numa escola, e ela é cheia de Deus. Ela entra numa escola, num ambiente
onde as pessoas são muito voltadas para si, onde as pessoas são muito sisudas, onde as pessoas são muito egoístas, ninguém olha para o outro, até conversa, tá? Mas é sobre si, é sobre o que eu vou ganhar dessa pessoa. E essa pessoa cheia do Espírito de Deus, presente nesse ambiente escolar, essa pessoa que tem Deus em intensidade em si, vive a verdade intensamente, é uma com a verdade intensamente, ou seja, muito sutilmente. Quanto mais intenso, mais sutil é. Quanto mais intenso, mais sutil é. E por que é sutil? Porque é suave. Atua sem encontrar impedimento. Porque o outro não identifica a atuação, a presença de um corpo estranho. E porque não é estranho. É Deus. Deus sendo irradiado por aquele canal vivo. Por aquele filho mais receptivo a ele. Então Deus já está em tudo. Mas se ele consegue estar em um filho plenamente, 24 horas por dia, é ainda melhor. É ainda maravilhoso. Que agora ele pode fluir com mais vigor, com mais robustez naquela realidade a partir daquele filho. A consciência que Deus estará se manifestando no falar, no andar, no sentir, no olhar. Muita energia sai no olhar, no toque e tal. Deus tomará forma de maneira visível aos olhos embrutecidos daquela humanidade. Então precisa de intermediário? Não precisa, é verdade, não precisa. Mas todo mundo é cego, todo mundo é surdo, insensível ao toque de Deus. Então Deus tem que encarnar. Deus está em tudo, em toda coisa, no ar, na atmosfera, piriri, pororó, lá. Bonito. Mas aí ele precisa tomar forma de uma maneira mais concreta. Mas não é porque ele toma forma de maneira mais concreta que ele perde a sua sutileza. Ao contrário, ele tomou forma a olhos vistos. Deus se fez visível no Filho, na criatura que ele deu a vida. E tudo o que quer que façamos torna visível a nossa consciência, torna visível a nossa mentalidade, torna visível a nossa forma de pensar e de ser. Tudo o que quer que façamos, dá vazão, torna visível isso. A maneira como eu mando um áudio, o tipo de figurinha que eu uso, tá em tudo. Como eu me comporto, principalmente o comportamento. O comportamento é o que mais importa. Deus não quer saber da roupa que você usa. Ele quer saber do que você abriga no seu coração. Porque é o que você abriga no seu coração que toma forma nas suas palavras, nos seus sentidos. É isso que interessa. Então Deus encarna principalmente em humanidades em que a cegueira é muito grande, a insensibilidade é brutal. Então eu preciso ver. Mas está dentro, você pode ver, você pode manifestar. Mas não conseguiu. Aí então Deus tem que encarnar. Tem que encarnar em massa. Tem que encarnar para que os cegos comecem a ver. Para que os surdos comecem a ouvir. Ele precisa tomar forma de uma maneira um pouco mais robusta, mas ainda imensamente sutil. Que mesmo que o filho grite, a sutileza permanece. Ele grita, ele precisa gritar, porque a maldade está encroada nos átomos, nas partículas do espírito, nas células, nas moléculas. Então ele grita para que agitar, e agitando o espírito que ouve e que se revolta porque não quer a luz,
nessa agitação que o grito promove, que a verdade promove, a maldade começa a agitar e começa a sair como se você pegasse um pano cheio de pó e falasse, sai, sai, aquela poeira. Isso é a verdade. Isso é o efeito da verdade. É você pegar o tapete e bater o tapete assim, ó, tá, 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 tá. E aí joga a água, põe pra secar, bate de novo, tá, 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 e joga mais água com sabão. E fica, e lava, e lava, e lava. As lavadas são as quantidades de encarnação que a pessoa precisa. As lavadas são as quantidades de exortação que o espírito precisa. Porque se não precisasse, eu não estava nem aqui para começo. Ele mesmo se sacudiria. Porque o espírito precisará sempre se sacudir. A gente fala da questão de se livrar dos padrões das nossas crenças, mas a gente adota crenças o tempo inteiro, adaptadas aos níveis aos quais a gente vai subir. E chega sempre o momento de romper com essas crenças. Não deixa de ser também uma maneira de crer. Não deixa de ser também uma maneira de viver para alcançar um nível maior. Para alcançar um nível maior, eu já não posso mais pensar como eu penso. Eu preciso de uma nova estruturação. Mas chega um momento que a verdade se faz. A verdade absoluta só quem detém é Deus. O que podemos saber, o que temos a certeza, é que aquilo que provém de Deus, aquilo que é Deus vivo, irradia progresso e crescimento. Essa é a ação do Espírito cheio de Deus na escola, que diante daquelas pessoas, dos colegas, dos professores, promove uma mudança sem nem estar ciente que é a sua presença irradiante 24 horas por dia, sutil. É tão sutil que nem ele sabe que vem dele. Nem ele sabe que ele é o canal. Nem ele sabe de tão sutil que é. E quem não se falava começa a se falar. Quem não se olhava começa a se olhar. Quem não sorria começa a sorrir. E aí aos poucos, aqueles que tinham os olhos voltados para dentro começam a usar os olhos para fora. E os membros que Deus deu para que manifestássemos a realidade do amor sempre, para que nos expressássemos, para que corrêssemos, para que voássemos, para que pensássemos, para que nos expressássemos uns para os outros o quanto nos amamos uns aos outros. Porque é para o outro. Mas não era para mim? Mas você é o quê? Você está onde? Eu não suporto ver o espírito se degradando, porque a degradação dele é a minha, me impede de ir. Dá para entender isso? Eu amo, que eu me amo. Eu amo Deus dentro dele, que eu venho dele. Eu tô vendo ali Deus ali tentando se manifestar e não consegue, que a pessoa não deixa. Aí então eu falo, Deus trabalha fora, dentro, e eu vou trabalhar do lado de fora. E aí fica, né? O filho de fora, Deus de dentro, um monte de espírito, vamos, progride, para ver se vai. Para ver se vai. Tem que ir. Não é mais tempo de ficar. O progresso urge. O progresso chama. A cura é só ajuste. Ajuste de frequência, ajuste de padrão, ajuste de pensamento. Com fim a te fazer estar num estado de melhor, de mais bem-estar. É para você no fim. Acontece que esses espíritos equivocados falam, eu não vou nada, porque eu não vou por Deus. Meu Deus, tadinho. Eu não vou por Deus, eu não vou por Jesus, eu não vou por essa humanidade, eu não vou perdoar porque ele não merece o meu perdão. Não é para ele, amor. É para você ficar bem. É para você. Até para ser egoísta, tem que ser inteligente. Tem que ser inteligente até para isso. Que é um egoísmo, né?
Dá para entender isso? Um egoísmo que promove a sua ruína é burrice. Não tem razão de ser. Não tem razão de ser. Que você pense em você, mas que você pense em você com a mente expandida, com a visão dilatada. O que é você? Onde você está contido? No todo? Será? Sim. No todo também. No outro também. Então é por você mesmo. Você vai ser honesto por você mesmo. Você vai respeitar a lei por você mesmo. Você vai colocar o papel higiênico no banheiro quando você terminar de usar e acabar o papel por você mesmo. É por você mesmo. Não é pelo outro. Não existe outro. Mas também existe. Mas também não existe. Dá para entender isso? Bom, meus irmãos, meus queridos, ficamos com esse lindo videozinho, tendo conosco a certeza de que o progresso é inevitável, a cura também é inevitável e que, já que não podemos vencer a Deus, temos que nos juntar a Ele. Até porque, por que você quer vencer aquilo que te criou e que te sustenta? Você quer vencer o que te sustenta? Você quer vencer o que te dá razão de ser? Não só é um pouco de falta de inteligência, ou muita, como é um despropósito sem precedentes. Então, meus irmãos, meus queridos, agradeço a todos a atenção. Vamos nos curar a todos, porque não é sobre o outro, e é também, mas é antes por você. Porque chega um momento que um software desatualizado, numa realidade em que está tudo sendo atualizado, não consegue mais atuar. E aí sim você vai conhecer o sofrimento. Porque você vai ver que todo mundo vibra e todo mundo realiza coisas que já são diferentes de você e é muito melhor do que você. E você tem contato com aquilo e você se sente mal. Porque mesmo que você negue, você quer conseguir, mas você não consegue. O software foi comprometido. O software precisa ser atualizado. Precisa. E você vai se sentir mal, angustiado, com dor. Só que a angústia e a dor são contrárias às leis de amor. E é por isso que quando Deus identifica que um filho, mesmo aqueles que querem mesmo crescer, mas devido ao nível ao qual ele ainda está, não consegue, por isso que Deus tem esse carinho com ele e coloca ele num lugar compatível à sua programação, compatível ao que ele consegue oferecer. Ele tem que lapidar algumas coisinhas um pouco mais. Mas Deus coloca ele lá e não deixa ele lá. A única relação no universo, coloque isso na cabeça de vocês, que é eterna, é a nossa com Deus. Os irmãos, o que a gente vive com eles vai ficar, vai marcar, vou levá-los comigo, eles vão me levar com eles. Mas tem tempo, é finito. A única relação que não acaba é com Deus. Quando se entender isso, se entenderá a ordem de prioridade das coisas. Deus deve anteceder a tudo na sua vida. Mesmo você. Mesmo a sua relação consigo. Dá para entender isso? Já falamos. Jesus trouxe: amai o próximo como a ti mesmo. E aí a provocação. Mas a verdade era: ame o próximo mais do que a si mesmo. Amando o próximo, você está amando a Deus. Você está dando a Deus testemunho do quanto você o ama. Deixar o próximo ir
é testemunhar perante Deus o quanto você crê nele e o quanto o outro, por mais que você o ame, não está acima do quanto você ama ele. Dá para entender isso? Tem que soltar, tem que deixar ir, tem que largar. Não é para sempre, nada é. Para sempre, sim, a nossa relação com Deus. E vai aonde Ele te leva. Se joga aonde Ele quer te levar. Vive o que Ele quer te mostrar. Vive com Ele o que Ele quer vivenciar com você. Pode se restringir. Ah, não vou ficar aqui. Vai. Você tá falando pra ir, é pra ir. E se Ele mandar voltar? Aí você volta. Se Ele mandar ir de novo, você vai. Se voltar pra onde que mandou ir, doutor, você volta. Um fantoche de Deus. Os espíritos evoluem todos, ansiando ser a cada dia mais fantoches de Deus. Porque Deus vê não só o bem-estar dele, mas do todo. E porque o todo é feliz, eu sou ainda mais feliz. Aí então você é interesseiro, você faz o bem para você ficar ainda mais feliz? É o egoísmo inteligente. É o egoísmo direcionado pela luz, direcionado pelo espírito, não pela carne. Aí sim, esse egoísmo a luz aceita. Aí pode. Aí eu vou fazer o bem, mas é pro meu bem. É pra eu me sentir melhor comigo. Mas não melhor de um jeito primitivo, de um jeito egóico. É melhor de um jeito espiritual. Porque isso é científico espiritual. A felicidade não está naquilo que eu ganho, mas está naquilo que eu dou. Bem, muito obrigada a todos e até o próximo vídeo.